de novo, não dá, por isso o país não vai pra frente. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Bruno 10. Fala galera, aqui é o Maico Oliveira. E está começando o Papo de Calçado. Swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos aqui. O último episódio do especial Gavetão. A partir da semana que vem, nova temporada no podcast Papo de Calçada. E para encerrar, mais ou menos aí nesse clima de janeirão aí, muita gente de férias escolares, muita gente viajando. Vamos falar um pouco do feriado, cara, porque o brasileiro, ele tem um carinho especial, né? Eu acho que a gente já pega o calendário, eu conheço muita gente assim, e já pega o calendário do ano novo e já vai lá contar quantos feriados, qual que vai dar para emendar, qual que vai dar pra viajar tal dia. Então assim, e aí, por que a gente gosta tanto de feriados? Será que tem necessidade assim desses feriados? Né? Nós estamos tendo aí uma revisão na nossa cultura de trabalho, né? Tem se discutido muito isso nesse último ano, a jornada de trabalho. Então o feriado ele atrapalha, ele é bom, ele é necessário, tem muito, tem pouco, tem que ter mais, tem que emendar. E aí, gente? Só fazendo a introdução rapidinho, eu tenho uma relação de amor e ódio com o feriado. Relação de amor, quando eu mudei de cidade, e aí é aquela coisa, né? Você fica longe da tua família, então a primeira coisa que eu fiz foi isso que você falou. Pegar o calendário do ano de 2008 e olhar quando que eu posso vir para voltar para a cidade, para ver a família. Então, nesse aspecto, quanto mais feriado, melhor. Quanto mais feriado ali na quinta, para emendar, melhor. Ou segunda, né? Agora, ali em 2013 até hoje, tal, mais intensamente em 2016, no final até 2017, como é que eu posso dizer? Eu trabalhei por conta, microempreendedor individual. E aí eu senti na pele o contrário, porque era prejuízo mesmo. No meu caso é prestação de serviço. Eu senti isso na pele. Primeiro pro ano começar, depois o ano terminar. O ano só, quando o pessoal fala o ano no Brasil só começa em tal época, eu vi isso na pele, é verdade. E no final do ano também. E quando tinha feriado era prejuízo, porque daí não trabalhava. E microempreendedor, no caso, cada dia é um dia, não tem o garantido no final do mês. Então virou uma relação de amor e ódio com o feriado. Eu particularmente não gosto, até como o Michael disse, né? Porque assim, pode parecer escroto o que eu vou dizer, mas é muito legal, entre aspas, quando você é funcionário de alguém, empregado de alguém, que você não vai ao serviço e no fim do mês você vai receber o salário. Mas é que eu fui ensinado a pensar no todo. E aí você para pensar que, por exemplo, sei lá, uma loja que venda qualquer coisa, dependendo do patrão, dos empregados, o que seja, vai fechar num determinado feriado e o cara não vai ganhar o dinheiro necessário para poder pagar o funcionário. Eu penso dessa forma. E pura e simplesmente, né? Aqui em casa, a Renata faz pão, né? Sob encomenda. Então, já aconteceu de Renata receber encomenda domingo à noite para entregar segunda de tarde. Então, para tudo, vamos fazer pão para entregar. Então, assim, não tem essa de... Isso eu tô falando de fim de semana. A mesma coisa vale para os feriados, entende? Você que trabalha para garantir o próprio sustento, ela mesma, que é profissional autônoma, toda vez que eu recebo, como eu sou funcionário público, 13º, férias, profissional autônomo não sabe o que é isso. Então ela vai trabalhar agora
até quarta-feira dessa semana que entra. Aí vai passar Natal, né? 24, 25. No dia 26 ela tem que estar lá. Entendeu? Não tem a maioria, várias pessoas fazem isso. Mas tirando 24 e 25, que são feriados grandes, né? Como o Natal, às vezes acontece disso. Ela tem que trabalhar num feriado, porque senão ela fica sem a renda dela mensal, sabe? E aí é aquilo, se o cliente não decide assim, não vou porque eu vou viajar, ela tem que cobrar, porque tem que pagar o espaço, né? Tem que pagar o combustível, tem que pagar as contas da casa. Então, assim, eu, particularmente, eu acho o feriado contraproducente. Mesmo a gente sendo um país, a gente tem 12 feriados catalogados nacionalmente. Fora os feriados municipais, né? Como o Michael falou aí. Em cada lugar, cada cidade tem seu feriado. Numa cidade aqui próximo da gente, tem o feriado da Bíblia, sabe? Dia da Bíblia. Tem uma cidade aqui. Pô, sabe qual é? Não faz sentido. Não tem sentido nenhum isso. É para você pensar na data, né? No significado da data. Mas, por exemplo, a gente tem o dia 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Que é a padroeira do Brasil. E quem não acredita em Nossa Senhora Aparecida, né? Não, o próprio Natal, ué. Tem gente que não acredita nem em Deus, nem em Jesus, nem porra nenhuma. E ainda assim é um feriado. Aí entra aquela parada que causa muita discussão, né? Do Estado laico, né? Apesar da gente ter um Estado laico, se você for olhar, eu acho que metade dos feriados que a gente tem são cristãos. É o santo da cidade, é o santo do país, é o Natal, Páscoa não, que Páscoa dá no domingo, mas a Sexta-feira da Paixão, o Corpus Christi, são todos feriados religiosos. O Carnaval... O Estado é laico, mas a sociedade ela é religiosa, né? Então isso acaba sendo, de alguma forma, prevalecer religiosa, e existe uma religião que predomina sobre as outras. Isso acaba se mostrando nessas coisas. E a própria Constituição defende, entende? A Constituição de lá é inviolável a liberdade de consciência, de crença, isso aqui é garantido o livre exercício dos cultos religiosos. Então, quer dizer, não tem nem como você ser contra se a lei máxima do país diz assim, cara, você não pode fazer isso, entendeu? Por mais que exija a separação, né, o próprio Estado não pode interferir nisso. Se o Estado decidiu que é a liberdade de todo mundo, você não pode mudar. No caso dos feriados católicos, eu falo católico porque eu sou católico, né? Nos mandamentos da igreja, que existem os mandamentos lá da Bíblia, né? Os 10 mandamentos, que acho que todo mundo conhece, mas também existem os mandamentos da igreja. E um dos mandamentos da igreja é que o católico ele deve ir à igreja ao menos uma vez na semana e guardar os dias santos. Sabe? E guardar os dias santos é o quê? No Natal... Você tem que ir na igreja, ou seja, você não pode ir trabalhar, não deve ir trabalhar, você deve ir para a igreja. No dia de Nossa Senhora Aparecida, você deve guardar o dia, ou seja, você tem que ir na igreja. Então, eu acho que talvez possa ser isso um dos motivos da gente ter tantos feriados católicos, né? Mas aí eu te pergunto, Guilherme, aí eu tô perguntando mesmo como ignorante do assunto. Para cada dia do ano, a Igreja Católica não tem um santo? Porque assim, eu lembro que a minha avó sempre tinha aquele calendáriozinho, a folhinha do Mariana. Isso, o Sagrado que tinha o Sagrado Coração de Jesus e tal. E ali sempre você destacava a folhinha, né? Aí tinha, sempre vinha informação. Hoje é dia de São não sei o que, não sei o que lá. Então assim, em tese, é um dia santo, né? Então, quer dizer, pro católico sempre vai ter um dia santo. Porque assim, esses dias que eu tô falando, ele não é que é um dia de santo. São dias especiais. Por exemplo, a ascensão de Jesus, né? Jesus morreu, ressuscitou na Páscoa, passou tantos dias, acho que foram 50 ou 40 dias entre os apóstolos ali. 40. E depois ele ascende ao céu, né? Ele volta para o céu, fica junto ao Pai e nunca mais volta para junto dos discípulos.
esse é um dia santo que o católico tem que guardar, ele tem que ir na igreja. É dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, que é 8 de dezembro. É outro dia que o católico tem que ir na igreja. A Páscoa, o Natal, entende? Então, assim, tem santo todo dia, porque tem mais santo do que dia no calendário. Mas os dias que o católico deve reservar são alguns específicos ao longo do ano. E nem todos são feriados. Nem todos são feriados. Mas, por exemplo, Corpus Christi é um feriado católico, sabe? Não tem porquê Corpus Christi ser feriado. Mas então me responde aí, você que é católico. Eu já perguntei para um padre e a resposta do padre foi meio confusa. O que a gente celebra no Corpus Christi? Porque ele disse, a gente celebra o corpo de Cristo. Mas, em tese, você tem lá como é que fala? O sacramento da Eucaristia, né? Para celebrar o corpo de Cristo. E, na própria Páscoa, a gente celebra a ressurreição de Cristo. Como é que que corpo de Cristo é esse que se celebra no Corpus Christi? Eu tô tentando procurar aqui só o nome da santa. Mas tem uma santa lá na época, lá na Europa, que ela teve uma revelação. Foi um momento de crise lá na Europa, era uma época muito difícil. Aí ela teve um sonho, uma revelação que deveria se celebrar uma semana para o povo voltar a ter fé, então fazer uma celebração especial. Basicamente é isso, é porque eu não lembro a história exata, mas basicamente é isso. Deveria se fazer uma semana de culto, de missas e tal, para o povo voltar a ter fé e tal. Aí isso passou por um processo, foi feito e anualmente eles voltavam a fazer isso. Em determinado ano, o Papa Urbano, acho que Urbano IV, ele instituiu a festa de Corpus Christi. Entendeu? E ela é numa quinta-feira, porque a quinta-feira é o dia que foi instituída a Eucaristia. Né? A Santa Ceia, né? O dia que Jesus fez a Santa Ceia antes de morrer foi na quinta-feira, antes da sexta-feira da Paixão. Então a quinta-feira para a Igreja Católica é o dia da Eucaristia. É o dia reservado à Eucaristia. E numa quinta-feira, então, Corpus Christi, gente, sempre cai na quinta-feira, tá? Numa quinta-feira, tantos dias depois da Páscoa, é celebrado o Corpus Christi por causa disso. Ela é uma celebração para honrar mesmo, sabe? A Eucaristia, o intuito dela é essa, sabe? É porque, assim, as festas na igreja, muita gente pergunta isso, né? Por que a Igreja Católica tem tanto santo? Por que a Igreja Católica tem feriado tem festa de não sei o quê? Tudo isso são dogmas, são tradições, são celebrações necessárias para manter a lembrança viva. Sabe? Quando a Igreja Católica ela celebra um santo, ela está mantendo a história daquele santo que foi de uma pessoa que foi importante. A mensagem dele. Isso, a mensagem dele, a história dele viva, para não se esquecer, né? Porque é uma pessoa que foi um exemplo. E também essas festas, por exemplo, por que celebra a ascensão de Jesus? Olha, para lembrar que ele morreu, que ele esteve aqui entre nós e que um dia ele voltou para o Pai, que um dia ele retornará para o juízo final e tudo. Então, assim, são festas para lembrar o povo que isso é necessário, que a gente tem que guardar a fé, que a gente tem que celebrar, né, para não se perder essa tradição. Porque ele se sacrificou e etc. Isso, basicamente é isso. Padre, no caso do Bruno, só traduziu, né? Exatamente. O padre tava meio cansado, acho que ele tinha rezado umas 4 missas. Aí ele olhou, corpo de Cristo. Cara, o Guilherme me deu uma explicação até mais lógica quando ele explicou isso da Eucaristia, que o Corpus Christi sempre vai cair na quinta-feira, porque foi na quinta-feira que Jesus celebrou a Santa Ceia. Sabe? É muito mais lógico você pensar dessa forma que celebrar o corpo de Cristo. Pô, eu faço isso na Páscoa, pô. Eu faço isso.
E fora a apropriação de algumas festas pagãs que houveram também, né? O próprio Natal, a Páscoa, e aí o Corpus Christi eu não sei se entra nessa lista aí. Sim, conforme foi se expandindo, né, e dominando. Aí aquele cara preguiçoso, né, fazendo a junção do que o Bruno falou. Pô, de novo, Corpus de Cristo, eu já celebrei isso. O cara revoltado com o feriado, emendando com o episódio do bêbado, o cara lá no bar, né? Não, mas de novo, cara, 2 vezes por ano. Não dá, por isso que o país não vai pra frente. Não, e essa justificativa do Guilherme, ela é muito boa, dá pra traduzir ela toda. Por exemplo, se você tirar da fala dele o aspecto religioso por trás das datas santas, algumas datas. Por exemplo, eu falei lá no episódio do 15 de novembro que a gente comemora o dia 21, que é o dia do Tiradentes, né, que é o, entre aspas, herói nacional eleito pelo sistema republicano como o grande representante da libertação, né, que lutou pela libertação do Brasil dentro dos moldes republicanos. E aí, isso, né, Tiradentes, 21 de abril. Aí já teve gente agora recentemente, acho que a Angélica também mencionou isso. 19 de novembro é o dia da bandeira. Então, deveríamos celebrar a bandeira. Mas esses cultos, o que me pega muito que é assim, esses cultos nacionalistas é que atravancam um pouco na garganta, sabe? Porque tem todo esse resquício de militarismo, porque o militar sauda a bandeira. Eu realmente não entendo o porquê que a gente aprendia nas aulas de moral e cívica, nós temos que honrar os símbolos do país. Pô, o país tem tantos símbolos, cara. No nosso caso, o país tem tantos símbolos que, pô, aí você saúda a bandeira, você saúda o hino, porque tem o dia do hino nacional, você saúda, como é que é, o brasão da República, você fora todas as instituições. Então, se esse fosse o caso, sabe qual é? Além dos feriados religiosos, que tem uma carga, porque durante muito tempo, né, o país teve uma maioria populacional de católicos. Aí você ainda tem esses feriados que tem um viés muito político, certo? E, como eu disse anteriormente, os vieses de se aproveitar, sabe? Como eu disse, do dia da Bíblia. Eu já falei isso num outro episódio, que assim, os feriados, eles são, sei lá como é que diz, aquele fôlego. Uma vez eu estava acampando e na segunda-feira era o dia 12 de outubro, e tava todo mundo no domingo felizão, né? Pô, graças a Deus amanhã a gente não trabalha. Pô, mas eu tinha que trabalhar na terça. E aí eu falei assim, pô, olha como a vida da gente é desgraçada. A gente fica um dia sem trabalhar e a gente acha que, porra, esse dia assim, que beleza. Né? Esses feriados aí que me tiram do sério. Agora, você estava falando do sentido dos feriados. O feriado da independência, no caso, 7 de setembro, certo? Uhum. Qual foi o contexto que ele foi colocado ali como para ser celebrado? Porque a pergunta, me corrija como professor de história se eu estiver errado, mas a independência, no caso, não foi a independência brasileira, isso aqui é Brasil. Foi a independência de Portugal com Portugal, no caso, você vem ou não vem? Não existia ali um Brasil, nós queremos um Brasil aqui. Diferente de outras independências, por exemplo, se for usar o conceito do feriado para celebrar e refletir a data, ficou estranho, não? O negócio do dia da independência tem justamente aí. Aí a gente tem que entrar com um dado mesmo historiográfico, né? Que é o seguinte. A história, ela é escrita e ela é definida pelos grupos que ascendem, vamos dizer assim, que estão em voga e que disputam um certo tipo de poder. Controla a narrativa.
Exatamente. Somente tempos depois é que ocorre um revisionismo, dependendo do viés que se quer dar. Por exemplo, hoje a gente tem um revisionismo que diz que não houve ditadura, não houve golpe. Houve um contragolpe a uma possibilidade de uma ditadura comunista. Não vamos discutir isso aqui, porque... Então, por exemplo, o fato de existir um dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, é justamente que os movimentos negros tiveram uma maior ascensão durante os governos de esquerda, os governos petistas. Então, nos últimos, se eu não me engano, acho que o feriado foi institucionalizado aqui no Rio de Janeiro em 2003 ou 2004. Eles conseguiram isso, que se estabelecesse um dia da consciência negra. Da mesma forma, o dia da independência, né, o 7 de setembro, é exatamente porque os políticos, vamos dizer assim, os membros da academia, assim que o 15 de novembro foi proclamado, eles entendiam que a monarquia portuguesa trouxe benefícios para o Brasil. Então, foi uma injustiça durante a proclamação da República retirarem a monarquia portuguesa, uma vez que houve tanta contribuição. Então, cria-se um movimento para que Dom Pedro I fosse esse libertador. Porque havia mesmo esse culto ao Dom Pedro I, pai do Dom Pedro II. Então ele vai crescendo ao longo dos anos. A independência é proclamada em 1822, né? Ao longo dos anos, comemora-se o dia da independência. E tanto que depois comemora-se o 15 de novembro, exatamente porque entre novembro de 1889 até mais ou menos ali o início do século XX, eu não vou lembrar o ano em específico, se eu não me engano até 1904, até 1910, vários governos militares se sucederam após a proclamação da República. Então esse movimento cresce, mais uma vez, são os grupos que tomam maior projeção no cenário político. Legal. Mas aí que tá, cara, esse negócio do feriado, tudo bem, é justificável e tal, tem que lembrar. Mas a gente não lembra, sabe? Assim, mal nas escolas... O sentido do feriado não tem, no caso. Fica uma coisa assim, é um dia de folga, sabe? Sei lá, por exemplo, o 1º de maio, né, que é o Dia do Trabalhador. A gente tem, né, os movimentos trabalhistas, sempre faz uma passeata, sempre faz uma convenção, né? Sempre tem alguma coisa assim. De um ponto de vista narrativo de um lado, do outro é pregação esquerdista. Sim, mas os caras fazem um movimento, seja lá qual for, entendeu? Seja qual for, o cara faz o movimento. Na Igreja Católica, vou pegar os feriados católicos, existe um movimento, né? Por exemplo, dia 12 de outubro, ninguém consegue andar lá em Aparecida do Norte, né? Vai muita gente pra lá, ou então lá pro Pará também, que é Nazaré, né? O Círio de Nazaré, também enche lá. Beleza, mas tem certos... infantil. Dia das crianças. Mas tem feriados, por exemplo, Tiradentes. Porra, cara, ninguém nem lembra que Tiradentes existe, sabe? É o Dia da Consciência Negra, né? Em alguns lugares tem o Dia da Consciência Negra. Sabe, não tem, assim, igual o Bruno até citou, acho que no episódio de representatividade, né, que ele quis fazer lá na escola dele, um movimento lá para os alunos, né, levarem coisas da cultura negra e tal, e foi represado, sabe, assim, então, não tem sentido alguns feriados, você ter o feriado, sendo que aquilo ali não vai representar nada, não vai dizer nada, vai ser só um dia de folga. Então, mas a minha bronca é exatamente essa. A minha bronca é o feriado, seja ele qual for, ele é com o intuito de. Só que as pessoas só utilizam, só pensam no feriado com o intuito de hoje eu não vou trabalhar. Isso. Vou zerar a Casa de Papel. E não que a gente seja contra o descanso. Não é isso. A gente, né, o trabalhador, ele merece descanso, ele merece a folga dele certinha e tal. Só que, cara,
Sim, tem dias, sabe? Acho que é muita falta de estrutura mesmo. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar, sabe? Já que tá mudando, né, a política e tudo, acho que seriam coisas boas, assim, de se pensar. Pô, vamos melhorar essas jornadas de trabalho. Não é tirar o emprego, não é diminuir. Explorar o trabalhador, capitalista malvadão. Isso, não é, sabe, diminuir tempo de serviço pro cara receber menos. Não é isso. É organizar as coisas, sabe? Por exemplo, ó, tem uma função aqui que o cara trabalha 12 horas por dia. Dá pra contratar 2. Sabe? Porque a gente sabe que tem umas coisas que são exploratórias, assim, algumas atividades o cara não tem vida, ele trabalha só, chega em casa e dorme. Então isso aí também tem que ser revisto, eu acho. Mas tu diz isso que tu fala final no sentido de já que tem tanto feriado, mexer nessa estrutura que trabalha muito, qual que é o ponto? Por exemplo, aqui na minha cidade a gente vê isso muito em setores como supermercado. Sabe, que é assim, supermercado, se ele ficar aberto 24 horas por dia, ele vai ter movimento 24 horas por dia, porque é um lugar que vende de tudo, né, vende de pão a bebida alcoólica, então qualquer hora do dia vai ter alguém indo lá comprar alguma coisa. Muito dos patrões, o que eles fazem? Eles fazem turnos. Eu não sou um economista, eu tô falando de orelha aqui, minha opinião, posso estar errado. Eles fazem turnos, o trabalhador trabalha ali às 8 horas dele, mas ele não trabalha 8 porque ele sempre faz uma hora extra, então, e fora o deslocamento, então sei lá, sabe, o cara vai trabalhar 8, mas ele fica 12 horas fora de casa, sabe, porque aí, 12 horas, se o cidadão ele tem que dormir 8 horas por dia para descansar, o que sobra do dia dele, né? Sobra quase nada, sobra 4 horas. O que você faz em 4 horas? Quase nada. Então, assim, eu acho que dá para planejar uma jornada de trabalho onde, sabe, você trabalhe menos, assim, não fica aquele trabalho explorador do cara terminar o serviço dele exausto, sabe, o cara não tá aguentando mais nada, sabe, dá pra evitar hora extra, dá pra funcionar durante mais tempo, mas trabalhando com mais gente, assim, por exemplo, o cara... o cara, no açougue. O cara coloca lá um açougueiro pra atender todo mundo. O cara não dá conta, mano. Não, porque é muita pressão ali. O cara, sabe? Então dá pra diminuir, sabe? Contratar outro pra intercalar ali os horários e funcionar mais tempo. Eu não sou contra funcionar por mim, cara. Comércio abria 24 horas por dia, entendeu? Por dia. Isso aí, eu concordo. Entendeu? Desde que o trabalhador seja tratado como gente, não como animal. Eu passei por isso 2 vezes na minha vida. No segundo ano que eu tava em Criciúma, é aquela coisa, né? Tá difícil arrumar emprego, tu trabalha fora da tua área. Eu já fui estoquista em loja de calçado. Chega no final do ano, é uma loucura. Por quê? Porque trabalha-se mais que 12 horas e tem aquela jogadinha de dizer que tu não trabalha mais que 12 horas. Porque não pode, né? Aí tem aquela jogadinha que a empresa acerta pra fazer isso. E era isso que você falou. Eu olhava para as vendedoras e pensava, caramba, essas mulheres são guerreiras, porque quando chega no final do ano é de segunda a segunda. Abre no domingo também. E era a mesma equipe, o mesmo horário, 12 horas. Não tinha escala. Eu vou entrar uma e vou até as 8 horas, eu vou entrar às 2 e vou até o final do horário e ficar uma de manhã. Não, era aquela equipe, aquele horário, todo dia. Cansava, chegava no final do horário lesado. E recentemente eu tive a experiência de trabalhar na cozinha, era até um pouco pior, porque no final de semana fazia o almoço das 11h30 até as 12h30 e voltava às 6 até as 11h30. Aí tinha escala, mas se tu tava na escala, tu tava ferrado, porque tu não folgava à noite, tu tinha só 3 horinhas de descanso, no final tu tava exausto. Então, realmente, seria o caso de pensar uma outra forma de aproveitar que tem bastante feriado e fazer escala.
Eu não acho que a galera que tá entrando agora mudando política, eles vão por essa linha. Até achei que tu ia, quando tu começou da mudança política, tu ia falar a questão do feriado, que eu acho que a mentalidade da galera que tá entrando seria mais lógica eles atacarem isso do que a questão do trabalho. Mas onde que pode ser mexido e por que tem essa exploração? Porque, vamos lá, o cara tem uma equipe com 2 pessoas. Aí, 2 pessoas no açougue, por exemplo. Aí ele pensa, pô, eu poderia contratar 3. Aí ele arrisca, ele vai lá e contrata 3. Aí o terceiro trabalha 1 mês e vai embora. Aí ele já fica com a mão fechada. Pô, vou ter que contratar outro cara, treinar outro cara, e ele pode me abandonar. Porque, infelizmente, tem qualquer tipo de funcionário por aí, desde o mais comprometido até o menos comprometido. Então, sai caro treinar uma pessoa nova, até ela pegar o jeito, 3, 4 meses de... Então, enquanto a pessoa puder segurar, eu não tô falando que é certo, não tô errado, só tô falando com a mentalidade do contratante. Sim. Enquanto ela puder segurar e não contratar, ela não contrata, até porque o custo, dependendo se não é uma empresa do Simples, é o dobro, tu tá pagando o dobro, daí ele... Pô, é caro, tem muito encargo pra pagar, e ele vai deixando. Então, aí que eu e aí, assim, ó, a pessoa pede pra sair, ele, eu acho outro, tem um monte de gente querendo trabalhar, e assim vai. Aí onde eu queria chegar. Eu penso que o maior problema não é... Porque, por exemplo, querem reformar a Previdência. Isso é uma coisa, tá? E a gente sabe que, logicamente, é preciso reformar a Previdência. Por fora de qualquer discurso, argumento político. É preciso, porque vai dar déficit, sim, porque a gente está vivendo mais, sim, porque o tempo de contribuição é pouco, vai quebrar. Mas, por exemplo, querem mexer numa CLT. Veja, a CLT é uma questão de direitos para garantir que não haja exploração. Isso é um ponto. Querem mexer na CLT. O que eu sempre vou defender é o seguinte, é a questão dos encargos para manter o direito. Então, eu acredito, eu não sei, eu nunca fui patrão. Aliás, eu fui patrão uma vez na minha vida, eu tive uma única empregada de carteira assinada, eu tinha um bar, então eu tinha uma cozinheira de carteira assinada. Então, assim, eu não sei o peso que é ter 10 funcionários, eu não sei o peso que é ter 5. Ou, sabe, eu tive o encargo de uma funcionária. Você paga muitos encargos para funcionários. Se os encargos que recaem sobre o empregador fossem menores, talvez fosse mais fácil contratar. Ou seja, o cara que recebe 1.000, a gente sabe que o empregador pagou 3.000 para pagar 1.000 para esse cara. Porque tem o encargo que vai para o governo, entendeu? Tem encargo que vai para o governo. Porque, por exemplo, o meu FGTS eu pago também. A minha Previdência Social eu pago e o patrão paga um pedaço dela. E por aí vai. Sabe, o grande problema é que querem mexer nos direitos do trabalhador, que é uma ampla maioria, podendo mexer nos deveres de uma pequena minoria, que são os empregadores, e que tem a ver com o dinheiro que o governo merece, que o governo recebe. Né? Merece não, recebe. Então, eu acho que parte muito mais de facilitar a burocracia estatal para que se abram mais empresas, se gerem mais empregos, do que necessariamente tirar direito do trabalhador. Tá entendendo? Por conta disso, o trabalhador já tem um monte de direito e ainda assim é explorado, como o Guilherme falou, o cara trabalha 12 horas por dia, cacete. Como assim? O cara vai preferir ter 2 empregados trabalhando 12 horas, né, pagando essas horas extras, que para ele o encargo é muito menor, né? Aí ele tem 2 trabalhando 12. Do que ter 3 e alternando. Do que ter 3 trabalhando 8. Isso acontece porque talvez alguns não gostem do que eu vou falar agora, mas eu vou procurar omitir alguns termos. É que a discussão ela não está na página que ela deveria estar, vamos dizer assim. Ela está num ponto de vingança. A galera que acendeu, não gosto de chucros, mas eles não estão
apontando soluções. É vingança contra o professor, é vingança contra uma classe aí. E a gente tem que levar em conta que você não pode chegar chutando a base do edifício, que o edifício vai desmoronar. Tem gente que não entende, assim, que entende o 13º como essencial. Como é que você vai tratar essa pessoa? Se você for mexer, deixa isso como opção, entendeu? Deixa isso como opção para aquela pessoa que entende que tem que ter aquilo lá. E mexendo nos encargos, igual foi falado, você consegue abrir um leque para discussões do tipo, eu tenho 5 funcionários, eu preciso que os 5 trabalhem o dia inteiro. Igual o exemplo, a gente falou em off, em uma live que a gente fez, o papo de calçada pode ser um exemplo. Se ele fosse uma empresa, todo mundo precisaria ter o mesmo tipo de contrato, porque a CLT é engessada nesse aspecto também. Ela te força a ter só um tipo de negócio, vamos dizer assim, de venda. A pessoa vende o horário dela pelo salário. Porque, editor, ele precisa estar trabalhando o tempo inteiro? Ele vai ganhar o mesmo de quem só participa ou de quem tem um outro podcast? Todo mundo tem o seu tipo de relacionamento, tá? Você consegue abrir o leque e consegue tirar muita gente da informalidade ou do desemprego. Mas então assim, você citou o 13º, eu não sei se você é contra ou a favor do 13º. Eu sou a favor, eu acho essa discussão de contra aí chucra, entendeu? É chutar a base errada. Sim. Então, mas assim, se você for olhar o 13º, ele é o quê? Ele é um salário pra você pagar imposto, cara. Porque chega o início do ano, é o quê? É IPTU da sua casa que você tem que pagar, é IPVA, é escola, rematrícula na escola, sabe? É plano de saúde, renovar anuidade, cartão de crédito. Cara, se você for olhar, assim, o 13º ele serve pra isso. E se você, né, igual o pessoal tá falando assim, é melhor do que pagar o 13º, vou diluir ele, você vai receber mais durante o mês. Cara, vai ter muito trabalhador que vai chegar no final do ano e não vai ter esse dinheiro. Porque tem muita gente que não tem a cabeça de chegar assim, deixa eu juntar uma graninha aqui, porque no início do ano eu vou precisar dela, né? Cara, o cara recebe o salário, ele pagou as contas, o resto ele vai gastando ali, entendeu? Até chegar o próximo. Então, infelizmente, não é toda a sociedade, essa educação financeira, ela não é ensinada desde a base, sabe? Então, certas coisas são necessárias. Então, Guilherme, vamos lá. Se a gente alongar aqui a conversa, a gente vai... Eu acredito que a gente vai chegar ao ponto que a base do problema seria o Estado, baseado na sua Constituição, colocar muito dever nas costas dele e não ter dinheiro. Isso vai, de uma forma... vai ramificando para chegar nesse tipo de problema do imposto. Então, no caso... É o que eu falei, não dá pra você chutar o 13º pra longe por causa disso que você falou. A pessoa hoje ela é educada pra ter aquele dinheiro no final do ano, então tem que ser um negócio mais planejado. Como a gente vai resolver isso educando as pessoas? A questão complexa, porque você tem que cuidar da transição. O futuro é aquilo que você falou, educação financeira na base. Mudar, no caso, a função da escola, que eu sempre falo que é preparar para o vestibular. Eu sempre tenho essa tese. Se for preparar para a vida, tu não tem inteligência emocional, não tem educação financeira, vai longe. Então seria isso, né? Como cuidar dessa transição para resolver essas situações que muita gente enxerga como discrepante, principalmente o empresário, no caso. O que me preocupa, cara, o que me preocupa e também me deixa triste, assim como você está falando aí dessa questão da escola como veículo, né, de preparação e tal, é exatamente isso. Toda vez que a gente começa a chegar perto de um ponto de mudança, vamos dizer dessa forma, assim, vamos transformar a escola, deixar que a educação seja essa escola preventiva, ou seja, vacine, eu não sei o que você vai fazer da sua vida, então eu vou te dar uma vacina para todos os males, e aí, por exemplo, se você quiser ser engenheiro, você já vai ter recebido um background para ser engenheiro, se você quiser ser historiador, você vai ser historiador, e por aí vai. É uma educação preventiva. Toda vez que a gente está chegando num ponto de mutação dessa escola preventiva para outra coisa, acontece,
se é que se pode falar dessa forma, uma mudança de paradigma que é o seguinte: hoje, por exemplo, a escola, os professores são doutrinadores, você está entendendo? O professor que pensa em dizer para o aluno, olha, aluno, você pode fazer isso, assim, assado, melhor se você se livrar disso, daquilo, acontece isso. A minha bronca é, toda vez que a sociedade começa a discutir novas saídas para problemas velhos, é muito numa solução, assim, essas novas discussões, elas são muito conta-gotas. Isso que me deixa triste, sabe? Porque podia ser melhor, mas todo mundo prefere ver tudo por uma pura e simples visão política. Por exemplo, alguém pode chegar e dizer assim, o Michael, por estar dizendo isso, ele é neoliberal. Hoje neoliberal nem é um xingamento, né? Hoje neoliberal nem existe esse termo, na verdade. Não, mas nem... Lembra, antigamente, não, porque essa política é neoliberalista. Sabe? Hoje essa graceira chamada assim. Hoje o seu problema é ser comunista. E, peraí, não tem nem como... Eu sempre penso nisso. Não tem nem como instaurar comunismo no Brasil, velho. O país não tem estrutura para isso, para elaborar um Estado comunista. Posso dar um adendo em cima disso que você falou agora? Fala aí. Eu sei que é um pouco off-topic, Guilherme, mas é um negócio que eu queria falar faz tempo. Eu falei em off. Porque fica essa história, né? Querem implantar o comunismo. Aí a pergunta seguinte seria: você está me dizendo que o Estado vai acabar e a riqueza dele vai ser distribuída de forma igual? E eu e você poderemos fazer trocas livres? Interrogação. Aí a pessoa fala: não! Cuba, Venezuela, União Soviética. Então a gente está falando de um socialismo autoritário. Aí vai terminar isso aí. Sim, as pessoas só entendem isso. Tem um meme, eu acho que foi até a Angélica que compartilhou, não sei se foi um de vocês, no Facebook, assim, a pessoa fala que é comunismo, mas nunca leu um dos meus livros, aí tá a foto do Karl Marx atrás, né? Assim, as pessoas estão na boca do povo, né? Comunismo, mas ninguém foi lá ler o livro do Marx, sabe? Ninguém sabe o que é isso. Falaram, é igual uma história. Outro dia eu meio que, entre aspas, apelei com a minha mãe aqui, mas é o que ela falando, né? Que o cara bateu nos meninos ali, aí, porque os meninos entraram na casa dele, ele foi preso, aí os caras desse, depois dos bandidos desse vai preso, ainda recebe salário recebe R$1.000. Eu falei, mãe, mas onde é que tá escrito isso que a pessoa vai presa e já recebe R$1.000 do governo? Sabe, é umas mitologias que vão aparecendo, sabe, que ninguém... não sabe de onde tirou e vira mito popular mesmo, sabe? Assim. Então, onde... Primeiro, a minha discordância do Marx é mais quando ele vai para a área econômica, que eu acho que algumas coisas que ele previu, que ele achou que ia acontecer, não aconteceu. Mas quando ele fala do Estado, ele fala mal do Estado. Ele fala, entre outras coisas, que o Estado serve para perpetuar as diferenças entre classes. Se você tirar que o autor é ele e colocar que é o Hayek, o Mises, e mostrar para essa galera não ver do contexto geral, eles vão falar, é isso mesmo. Aí tu mostra, mas o autor é o Marx. Eles vão achar estranho. Agora, só outra coisa. A gente falou do feriado, e aí nesse sentido de como melhorar a relação do trabalho, só queria entender, Bruno, como que seria mais fácil, porque a tua opinião é importante, por mais que eu tenha mãe professora, etc, tu tá lá dentro todo dia, né? O que tu acha? Seria possível? Vamos lá, educação financeira, esse tipo de coisa? O teu ponto aí foi porque, se for isso, é contradizente com a galera que tá contra o professor? Cara, então, vamos lá. A gente tem um modelo de educação, como eu disse, preventivo. E, dentro desse modelo preventivo, o que acaba acontecendo sempre? É um modelo conteudista. Por exemplo, eu vou citar um exemplo muito simples meu. Eu estou há alguns anos dando simplesmente o mesmo conteúdo de história, não curricular, vamos dizer dessa forma. Eu dou introdução à história há uns 4 anos. Por que eu estou fazendo isso?
Dentro desse modelo que eu falo o que é história, eu, entre aspas, ensino para os meus alunos ler e escrever. Por quê? A gente tem um grave problema de analfabetismo funcional. É simples assim. Nós vivemos um grande problema onde os alunos leem textos e não sabem reconhecer as respostas ou que estão no texto, ou uma coisa que o Guilherme sempre fala, eles não conseguem ter senso crítico para o que está ali no texto elaborar uma opinião. Os meus alunos dizem que eu não dou aula de história, que eu dou aula de tudo, menos aula de história. O problema é que eles não entendem que eu ofereço para eles reportagens, textos tirados do presente, comparo esses textos a textos escritos há 500 anos, há 600 anos, e para eles elaborarem uma resposta. Isso, em tese, deveria ajudá-los a saber ler criticamente e elaborar respostas. Há 4 anos eu tenho repetido e há 4 anos as pessoas dizem que eu não dou aula de história. Por quê? Porque as pessoas acham que eu tenho que continuar dando aula das datas, do nome das pessoas, dos eventos, fazer as pessoas gravarem esse tipo de coisa. Ensinar educação, inteligência emocional, é fácil. Porque é por isso que os caras falam que a gente doutrina as crianças dentro da escola. Porque você está com um conteúdo ali na frente e um professor que tem um background cultural bom, ele ensina para o cara, por exemplo, a respeitar as garotas. Meus alunos mesmo, eles fazem desenhos meus. Tem um aluno meu que fez uma série de desenhos meus e ele botou lá na porta da sala, que é eu, tipo, batendo assim na mão, né? Uma mão aberta, a outra em posição de soco batendo. E aí ele botou um balãozinho na minha boca. Toda vez que você pensar em bater na sua namorada, eu vou estar lá. Por quê? Ele botou isso na porta da sala. Que eles sabem que eu falo pra eles, no dia que eu ver vocês maltratando uma menina de qualquer jeito, eu vou enfiar a porrada em vocês. Aí, mas vai bater? Não, óbvio que eu não vou bater. Mas é exatamente isso. Você tem a oportunidade de dizer pro cara coisas que estão no presente, que ele pode comparar com o passado e tirar um aprendizado disso. A matemática, por exemplo, é a mesma coisa. Aqueles probleminhas básicos. João foi na feira e comprou 10 laranjas. Ali você consegue ensinar um monte de noção de juros, um monte de noção. Você pode pegar isso e ensinar pro cara juro composto, mas o cara ensina juro composto na fórmula matemática engessada. O grande problema da escola é não trazer os problemas da vida cotidiana do cara. Eu até falei isso uma vez conversando com o Guilherme num outro papo. A gente é ensinado a calcular o volume de um cubo. Só que ninguém ensina pra gente que a gente vive dentro de um cubo. Meus professores de matemática não ensinaram isso. A gente vive dentro de um cubo o tempo inteiro. Mas ninguém ensina isso a gente. Fazem a gente abstrair, que é um negócio bem difícil, imaginar o que é um cubo, e aí a partir dessa imaginação que a gente tem sobre um cubo, a gente tem que calcular o volume desse cubo. Ou de um quadrado, por exemplo, a área de um quadrado. Então, assim, que é possível, A grande questão é o seguinte, não, a gente precisa educar esse cara para ele absorver o máximo de conteúdo possível, para fazer uma prova, para adquirir uma profissão só lá no ensino superior. Entendeu? E aí ele o lance, tornar uma mão de obra. É o lance que o aluno sempre pergunta, né? Pra que eu vou usar isso, né? Sim. Exato. É um ponto que eu sou contra. Eu não vejo assim ela preventiva dessa forma, assim. Eu acho que o que vai sair agora de reforma torna ela mais preventiva, que você falou, assim. Até uma forma louca que eu tinha era de 1 ano e meio, aí em cima disso que vai vir agora para tu conhecer. Tu consegue fazer 3 grupos grandes aí e apresentar. Lógico que não vai ser de maneira profunda as profissões, né? A área da saúde, na área das exatas, que você empurra a tecnologia, e sobrou aí o social, e empurra a administração e tal, 1 ano e meio. Aí sim, tu prepara o cidadão, e não dessa forma como foi falado aí, de uma outra forma, mas poxa vida, quando tu entra na faculdade, o nível muda um pouco.
eu tive uma matéria de inovação e de gestão de projetos que tu usa para a vida inteira. E a questão não era o conteúdo em si, era a forma que foi passada, exatamente igual você falou. Pegava aquilo e aplicava para minha vida. Foi os melhores momentos que eu tive, assim. Tive isso em 2002 na escola, quando o professor ele foi dar aula de filosofia e ele levou exatamente para aquilo que o Bruno, lógico, já experiente, já sabe o caminho, né, o pulo do gato, para as questões do dia a dia. Tanto que eu lembro que eu era um adolescente, mas um ato de maturidade inacreditável. Eu fui lá e dei os parabéns para ele, que eu estava passando por uma situação que aquilo ali me ajudou muito. E foi muito boa aquela aula, entendeu? Só que experiência como aluno e um pouco de envolvimento aí da família são, onde eu estou envolvido aqui no meu raio, exceções, né? Mas é aquela coisa que foi falada aí, é preparar para o vestibular, porque isso eu sofri bastante no terceiro ano. Se tu não fizer, a mensagem é que tu vai perder o bonde da vida. Quando você pensa que o processo está lá na educação, esse cara sair da educação, ele vai fazer um trabalho que muitas vezes ele não gosta, e no fim, tudo que ele quer é mais um feriado, sabe? Você nota como a escala é grande. A gente começou falando de feriado por conta disso. Ah, vamos lá, vamos comemorar mais um feriado. Mas no fim, você tem aí um mundo do trabalho que precisa ser questionado. Vem lá da escola de um cara que é mal preparado. Esse mal preparado chega para exercer uma função que ele não gosta de exercer. E no fim, ele fica sempre... Ah, hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. Ah, mas eu sou ateu. Entende? Ah, vamos comemorar do mesmo jeito. Eu sou ateu, o Estado não é laico, o imposto é roubo, e é isso aí. As frases bem típicas, né, cara?